você chegou ao fim. Aleluia. Hoje não é o último culto do ano, mas desde que eu mesma fiz a escala e eu sabia que eu ia ministrar, o Senhor veio falando dessa palavra comigo. Filha, é tempo de sair de Lodebar. Filha, é tempo de acabar com toda a amargura, com toda a tristeza, com toda... sair do esquecimento. Não que nós queremos palco, aplausos, luzes. Não, nós não queremos isso. Não é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre você ser lembrada, para estar, ser lembrado, ser lembrada, que a gente fala tanto com mulher, né? Vamos dizer, ser lembrado no geral por quem você é, para você tomar o seu lugar de honra. Aleluia. Não para você ser, né, jogarem confetes em você. Oh, que linda. Oh, não, que lindo. Não. É você tomar o seu lugar de honra. Amém? Aleluia. Hoje nós só vamos ficar nesse livro e eu não vou falar muitas, né, coisas. Eu quero ser fiel ao que o Senhor me trouxe. Então eu peço que vocês abram a Bíblia em 2 Samuel 9. Glória a Deus. O tema é: o tempo de ficar em Lodebar chegou ao fim. Eu vou ler ali que é melhor para vocês ficarem tirando os olhos. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Lodebar é uma palavra hebraica bíblica, né, que significa sem pasto, terra de esquecimento ou sem comunicação, representando um lugar de miséria, isolamento, vergonha e desamparo, onde Mefibosete, neto do rei Saul, vivia em situação precária. Antes de eu, passar para a segunda palavra de introdução, quem era Mefibosete? Como foi dito aqui, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. E por que Davi teve essa atitude de buscar saber se ainda haveria algum descendente de Jonatas e de Saul vivo? Porque quando Jonatas era vivo, na verdade, Davi fez uma aliança com ele, dizendo que ele, se ficasse também na casa dele, ele agiria com benevolência, ele iria cuidar. Só que até chegar nesse momento em que Davi começou a cuidar de Mefibosete, aconteceram muitas coisas, muita guerra. Saul perseguiu Davi, e a gente, é que eu quis resumir para a gente, senão a história é muito extensa até chegar aqui, mas o resumo é esse: por ter uma grande amizade com Jonatas, Davi falou que iria cuidar do descendente dele que estivesse vivo, e o único que sobreviveu até aquele momento era Mefibosete. Mefibosete, ou Merib Baal, é um nome bíblico que, na sua forma mais conhecida, significa da boca da vergonha, ou exterminador da vergonha ou ídolos. Substituindo o nome original Baal por Bochete, vergonha, para evitar referência à divindade cananeia, porque Baal era um deus cananeu, não era o deus a quem Davi ou os hebreus servissem, era um deus estranho, vamos dizer, era um deus cananeu. Sua história é frequentemente vista como uma alegoria, ou seja, algo que inspirou, como se fosse da graça de Deus, onde um aleijado
ou o pecador é restaurado por um rei, Davi, como alegoria de Deus, recebendo um lugar de honra e provisão. Então, meus lindos, é isso que eu quero dizer. Lodebar não é mais o nosso lugar. Aleluia. Lodebar não é mais para nós estarmos lá, como aconteceu igual o pastor falou hoje, o inimigo ficar, tá vendo? Olha isso, é isso que está acontecendo, que não sei o quê. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, como nós cantamos aqui. Ele se lembra dos seus, de todos. Ele já nos tirou de trás das malhadas. Nós já não estamos mais escondidos atrás das malhadas. Ele nos tirou. Nós hoje, além de conhecer a Ele, Ele sempre nos conheceu, mas hoje nós conhecemos o Senhor de com Ele andar, não só de ouvir falar, assim como disse Jó. E o que eu quero trazer para você nessa noite, né? Trazendo para o nosso contexto atual, o que eu quero trazer para mim e para você. A hora eu li aqui, né? Que Lodebar significa sem pasto, terra do esquecimento. O nome descreve uma área árida e estéril, quer dizer, você não conseguia plantar, você não conseguia fazer nada. Um chão árido é um chão seco, tipo o chão da Caatinga do Nordeste, para a gente se familiarizar mais. Ele fica rachado, parece que até faz desenho assim, o barro rachado no chão, que é uma terra seca, estéril, ela não produz, ela não dá alimento para você poder se sustentar daquele lugar, sem recursos, refletindo a condição de esquecimento e desgraça de Mefibosete, após a morte de seu pai Jonatas e avô Saul. E na palavra nós lemos, né, que ali não está explicando tudo, mas quando os inimigos de Saul invadiram as terras de Saul, a ama que cuidava de Mefibosete correu com ele no colo. E no momento que ela estava correndo com ele, ela caiu sobre ele. Por isso que ele ficou aleijado. Você fala, nossa, pastor, ele nasceu aleijado? Não. Ele ficou aleijado porque a serva, tentando protegê-lo, caiu por cima dele. E eles fugiram para Lodebar. Mas, amados, é hora de sair do esquecimento. É hora de parar de ser terra árida, de ser estéril, de não ser árvore que não dá fruto. Nós somos chamados para dar frutos. E que esse nosso fruto permaneça. Amém. Mefibosete, ele foi para lá ainda por um favor. Na verdade, eu creio que a ama dele gostava muito dele, queria ver ele vivo. Era o último descendente de uma linhagem real. E ela cuidou desse menino. Ele se tornou adulto. E quando ele foi para Lodebar, Maquira ajudava ele. Então, como mendigo, ele não viveu. Mas também, ele estava lá esquecido. Estava lá esquecido. Eu acho que Ziba, depois que ele falou com Davi, ele até lembrava de Mefibosete. Mas tipo assim, ele está lá, está sendo cuidado. Então eu não preciso esquentar minha cabeça. Amados, Deus diz para nós hoje, onde quer que você esteja, eu estou cuidando de você. Não importa o que os homens estão pensando. Ele está lá, deixa ele lá. Para que mexer com ele agora? Está tudo muito bom. Deixa ele lá. Não mexe com ele não, senão vai ser ruim para nós. Não. O Senhor não se esqueceu de mim e de você. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Por mais que a terra fosse árida, fosse estéril, Deus preparou Maquir para Mefibosete. Então Ele tem preparado alguém para cuidar de nós aqui nessa terra. Ele cuida lá do céu, mas aqui na terra eu creio que Ele tem preparado alguém para cuidar de nós. Para nós não ficarmos tristes, desgraçados. É uma palavra feia de falar, né? Uma desgraça. Mas era algo ruim que estava acontecendo com Mefibosete. Ele não pôde viver o bom, vamos dizer assim, que a realeza trazia. Ele não pôde viver em palácios. Ele não pôde desfrutar de uma mesa tão farta. Creio que Maquir sustentava, tinha as coisas boas, mas não igual a mesa do rei. Não igual o que ele tinha direito. Então esse tempo está chegando.
Aleluia. E é bom quando nós temos amigos que cumprem o que falam. Porque, mesmo ele achando que estava esquecido, que ele estava passando por uma fase difícil, Davi, por honrar a palavra dele, a Jonatas foi atrás da Aleluia. Então nós precisamos ter amigos assim, que honrem a palavra, que não falem só na nossa frente quando nós virarmos nas costas, esqueçam do que prometeu para nós. Mas nós temos um Deus que não se esquece das promessas que ele fez para nós. Aleluia. Amém? Então vamos, primeiro passo, nós estamos saindo da terra de esquecimento. Nós estamos começando. Mas lá também, infelizmente, era um lugar de humilhação. Mefibosete, que ficou aleijado na infância, vivia em Lodebar, uma cidade isolada e pobre, longe da corte real, simbolizando um estado de desgraça e exclusão. Ele era excluído, ele era esquecido, ele era humilhado. Todo mundo falava para ele: quem é? Se vocês lerem, é que eu não quero ler tudo. Ele mesmo fala: eu sou um cão, eu sou um cachorro, eu não sou nada. Ele mesmo não conseguia se ver como um filho de Deus, como um filho de um príncipe. Que se, é que a gente sabe que a história tinha que ter acontecido, Davi tinha que ser rei, para que Jesus viesse de Davi, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Mas vamos dizer que se não fosse todo esse plano, Mefibosete poderia ter sido um príncipe, ele poderia ter sido um rei, porque ele era o filho mais velho, creio que de Jonatas também como filho mais velho. Então tem toda uma sucessão. E ele não pôde viver isso. Ele não pôde. Imagine como ele era humilhado. Acho que as pessoas passavam por ele, né? E olhavam assim: nossa, vai, tá ali de novo. Eu fui pesquisar se ele ficava em mente câncer. Ele não ficava, porque Maquilo cuidava dele. Eu fui pesquisar para depois acharem que eu estou falando coisa que não existe, mas eu fui pesquisar. Ele não ficava à beira do caminho pedindo esmola, isso, aquilo, não. Maquilo cuidava dele. Mas ele, às vezes, tinha que sair na rua. Ele dependia dos outros, às vezes, para se locomover, porque ele era aleijado. Ele não andava sozinho. Imagine que humilhação. Uma pessoa que dentro dele ele sabia, mesmo ele não aceitando, ele sabia que ele era de linhagem real. Ele sabia que ele poderia ter sido um príncipe, até mesmo um rei excelente. Não ter seguido os caminhos de Saul. Isso sou eu pensando, a Bíblia não diz, tá? Não estou falando heresia aqui, por favor. É algo que a Bíblia me dá o direito de imaginar, de conjecturar. Né? É uma alegoria. É algo, não é literal, é um outro sentido literal, esqueci agora. Entendeu? Mas é algo que ele devia pensar dentro dele. E nós, quantas das vezes também não pensamos isso? Ai, quem sou eu? Será que eu posso chegar até onde eu quero ir? No meu caso, né? Às vezes a gente fica: meu, conselheiro tutelar, tem outras 8 pessoas concorrendo, mas eu sou filha do rei. Se esse desejo nasceu no meu coração, o Senhor vai cumprir. E se não cumprir, Ele não vai deixar de ser meu Deus. Mas eu tenho que entender uma coisa: eu tenho capacidade de chegar até aqui e ir mais longe em algum outro projeto que o Senhor já tem preparado para mim. Nós mesmos temos que deixar de nos humilhar, de nos achar: ai, eu sou o verme do carrapato, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é filho de Deus, você é filho do rei. Aleluia. Não deixe as pessoas te humilharem, não deixe as pessoas pisarem em você. Nós já estamos em pé, porque Deus nos faz estar em pé, mas nós não podemos. Ah, isso é porque a pessoa não fala mais alto, mas você quer ver a pessoa ficar desbancada, você fala manso. Você está gritando comigo? Calma, filha, não precisa gritar, eu estou te ouvindo. O que você quer falar? Se você não parar de gritar, não vai ter como a gente conversar. Se você não se acalmar, nós não vamos conversar. Eu vou embora e deixo você falando sozinho. Aí a pessoa fica mais louca. Mas a gente não pode dar o direito das pessoas nos humilhar, achar que elas são melhores, né? Às vezes a gente brinca: nossa, mas quem sou eu na fila do povo? Filho, você é filho do rei, só isso. Ou tudo isso, nós somos filhos do rei.
Tem gente que tem personal melhor do que eu lá onde eu trabalho. Ai, porque tem gente que vende pijama e é melhor do que eu. Ai, que tem gente que faz remédio e é melhor do que eu. Ai, que tem gente que cuida melhor dos pais do que eu. Não, não. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu jeito de ser. Aleluia. Cada um, Deus colocou em si a porção que é necessária. Nem mais nem menos, a porção que é necessária. Vocês acham que antes eu conseguiria estar aqui falando? Na sexta, foi engraçado, né? O moço, depois que nós compramos carro, podemos gravar um vídeo? Já olhei meu marido ali. Eu falei, ele não vai entrar. Ele ministra aqui, mas para a câmera é uma beleza, né? Nosso casamento foi uma beleza para tirar foto. Mas, né? Aí eu falei, então, o moço, vamos esperar o Matheus, né? Como eu comprei o carro no meu nome para eles. Aí vamos gravar um vídeo. Eu falei, vamos gravar um vídeo então. Vamos gravar. E comecei a falar, não vou falar o nome da concessionária aqui porque eu não estou ganhando nada com isso. Aí comecei a falar, olha, para você ver, eu não conhecia a loja, fiquei conhecendo através do meu genro, saí lá de Bragança Paulista e vim aqui comprar, então compensa, não sei o que. O cara ficou parado assim, olhando pra minha cara, tipo. Né? Tipo, balançava a cabeça, porque a pessoa não fosse ficar toda inibida, gaguejando. Meu jeito dá uma gaguejada, mas eu não fui lá já, entendeu? Mas eu era muito tímida para essas coisas. Hoje em dia, aí também ontem, não, no sábado, a irmã da presbítera pediu para gravar um vídeo, gravei o vídeo, ela, nossa, você mandou muito bem. Mas antes, minha filha, para mim sair na rua, pensar que eu ia segurar o microfone, tá gravando um vídeo que outras pessoas vão assistir, nunca na minha vida que eu pensava que eu seria assim. Porque eu sempre fui extremamente tímida, eu era muito introvertida. Hoje não, eu sou até extrovertida demais, tem que melhorar um pouquinho nisso agora. Agora tem que dar uma segurada. Mas a pessoa, Deus trabalhou muito em mim, o Adilson que conhece, me conhece desde meus 13 anos. Então ele sabe que eu mudei bastante, que Deus mudou muita coisa em mim. Eu só andava de cabeça baixa, se pudessem esquecer que eu existia, eu agradecia. E meu Mefibosete foi a mesma coisa. Por ele, podiam esquecer que ele existia, que ele era neto de Saul, o grande rei Saul, e filho de Jonatas. Ele não queria ser lembrado, porque ele já tinha passado por tanta humilhação, por tanta coisa. Aí imagina, né? Olha lá o aleijado. Olha lá, imagina. O que esse aleijado quer da vida? Por que ele está aqui? Não era nem para ele estar aqui. Era para ter morrido. Estou conjecturando, gente, por favor. Não era nem para ele estar aqui. Nossa, serva nem para conseguir fazer ele morrer, não conseguiu? Então são essas coisas que a gente tem que entender. Mas Deus já tinha um plano na vida de Mefibosete. Deus já tinha preparado algo para tirar ele desse lugar de exclusão e de desgraça. Desgraça, são coisas ruins, mas a gente também interpreta como longe da graça de Deus, sem a graça de Deus. Tanto que no Velho Testamento ainda não tinha a graça, né? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Amém? E muitas das vezes a gente até pode se achar excluído desse mundo, desse contexto que o mundo está vivendo, mas o mundo já no maligno. Então a gente não tem que se achar excluído. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para mostrar para o povo que nós não somos um povo humilhado, nós não somos um povo esquecido, nós não somos um povo excluído, nós somos um povo que tem a certeza que vai morar no céu. Amém? Você tem essa certeza no seu coração? Que você vai morar no céu? Que o tempo de humilhação acabou? Nós não vivemos mais essa desgraça que Mefibosete vivia, porque Jesus trouxe a sua graça, a sua maravilhosa graça. Mas não foi por qualquer jeito, foi o derramar de sangue na cruz. Então hoje nós somos filhos de Deus.
porque nós recebemos Jesus como o único suficiente Salvador. Então, o tempo da desgraça, o tempo da desonra, o tempo da exclusão acabou. Sabe por quê? Davi resgatou Mefibosete. Deus resgatou você. Deus resgatou a mim. Deus resgatou a nós. O rei Davi, em um ato de bondade, chamou Mefibosete de Lodebar para comer à mesa do rei, restaurando sua identidade, honra e pertencimento, mostrando que Deus tira as pessoas de situações difíceis, sendo esse um ato de amor fiel em meio à traição e ao esquecimento. Vou parar nesse pedaço aqui do proteína. Davi se lembrou de Mefibosete. Foi lá e pediu para Ziba ir buscar Mefibosete. Para quê? Para que ele se sentasse à mesa com ele. Nós, assim como Mefibosete, que era de linhagem real, nós também somos de linhagem real. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós somos filhos do rei dos reis. Davi era um rei, mas ele também era filho do grande rei, que era Deus. Então nós somos linhagem real. Nós temos o direito de nos assentarmos numa mesa com o rei. Ele nos chamou para isso, para nos assentarmos na mesa com ele. Comendo o bom e do melhor, sermos honrados, sermos lembrados. É essa honra que eu tenho que falar, que você vai receber, que nós vamos receber. Não aplausos, que muitos, amam os holofotes, amam o palanque, amam o microfone. Mas não é isso que nós temos que amar. Nós temos que amar é o que Deus tem feito por nós. Nós temos que agradecer o que Deus tem feito por nós. Tudo que Ele tem feito por nós. É isso que nós temos que entender. Que Ele nos, como eu disse já hoje, nos tirou de trás das malhadas. Ele restaurou a nossa identidade de filhos. Porque até então, como eu dizia, eu andava por aí cabisbaixa. Quando eu era mais nova, nossa, eu tinha um pavor das pessoas irem conversar comigo. Eu sofria bastante bullying na escola, por eu usar óculos, por um monte de coisa. Hoje meu cabelo está melhorzinho, mas nunca foi assim. Nem sempre foi assim. Mas então eu sofria muito bullying. Muito bullying. E hoje o Senhor restaurou a minha identidade. Ele me honra. Que nem o testemunho que eu dei na hora dos testemunhos da menina falando que ela veio pedir conselhos para mim, e se eu não estou enganada, a gente falou que eu tenho um bom abraço, que quem não provou ainda que era para deixar eu abraçar. Aí eu ganhei a caixa de bombom, estava escrito lá, vale abraço. Na caixa de bombom. E vocês estão entendendo? Ah, mas você está brincando com a palavra certa? Não, não estou brincando. Essa é a verdade. É a honra que o Senhor nos dá. É a honra. E hoje eu tenho o meu lugar de pertencimento. Eu pertenço à família real de Deus. Você pertence à família real de Deus. E isso ninguém pode tirar de mim e de você. Nós somos príncipes. Nós somos princesas. O Senhor é o rei. E nós somos os seus filhos. E um dia nós vamos entrar no reino do nosso Deus. Lá não vai ter terra seca, lá não vai ter terra estéril, lá não vai ter humilhação, lá não vai ter desonra, lá não vai ter nada disso do que Mefibosete viveu. Nós vamos viver sentado à mesa, comendo do bom e do melhor, vivendo o que o Senhor já planejou para mim e para você. Esse é um ato de amor fiel em meio à traição e ao esquecimento. Por que traição? Depois vocês leem os capítulos 16 e 19 de 2 Samuel. Ziba era servo de Mefibosete. Só que quando Davi foi fugir da cidade de Davi, de Absalão, Ziba, como eu posso dizer, enganou Mefibosete e deixou Mefibosete para trás. Tanto que depois
quando Davi voltou de novo, ele virou e perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Aí ele falou: Ziba me enganou, Ziba me traiu. Então mesmo que venha essa traição do servo fiel, mas parecia, né? Mas mesmo assim o Senhor trouxe Mefibosete de volta à mesa. Ele não fugiu de Deus, né? Não que Davi fosse o Deus, mas Davi estava representando, porque Davi foi recuperar Mefibosete do que ele estava vivendo, e que era o esquecimento. E mesmo depois de estarmos assentados à mesa com o rei, aparecerão Zibas para tentar quebrar essa comunhão. Por isso que Ziba traiu Mefibosete. Isso ainda depois, Davi dividiu as terras de Mefibosete com Ziba, mesmo Ziba pisando na bola. Para vocês verem. Mas esses Zibas que aparecem para tentar quebrar a nossa comunhão já caem por terra, em nome de Jesus. Porque a nossa comunhão com Deus tem que ser maior do que tudo. Maior do que terras, maior do que dinheiro, maior do que empregos bons. Porque nada substitui estar na presença de Deus, assentado à mesa com o nosso Deus. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus fiel. Ele já nos tirou do esquecimento. Hoje, quem às vezes podia até pensar que não teria família, tem família. Ainda não está na presença do Senhor, mas virá, porque eu tenho irmãos ainda que não estão na presença de Deus, mas eu creio que virão, porque o Senhor faz a obra completa. E Mefibosete, até que ele morreu, ele viveu perante a presença do rei. Ele se assentava na mesa como se fossem os filhos do rei, os filhos de Davi, e nós somos filhos do rei. E Jesus nos deu essa condição agora de filhos, porque a palavra diz, né, veio para os seus, mas os seus não recebeu, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. João 1, 12, se eu não estou errado. Então é isso, nós somos filhos, nós fazemos parte da genealogia de Deus, de um jeito ou de outro. Então nós temos sangue real, nós vamos fazer. Então você pode andar com o nariz erguido pela rua, porque você é filho e filha do rei. Por que você anda assim? Eu sou filho do rei. Nossa, mas o Brasil não é uma monarquia, é uma, presidente, não rei. Mas o meu rei, o meu pai não é daqui. O meu pai é do céu. Meu Deus, o meu pai é dono do mundo. Então, também você não pode folgar muito. Temos que ter equilíbrio, né? Não dá para ser muito, cuidadinho de mim, e nem eu sou cara, eu sou amigo. O orgulho precede a queda. Então, não, vamos ser equilibrados, né? Mas Deus é o nosso Pai, e isso ninguém pode mais tirar de nós. Amém? Não importa se os Zibas da vida estão tentando atrapalhar o que Deus tem e quer para você. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o Espírito do Senhor que está em nós. Não é o Espírito de qualquer coisa. Não, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que mostra, que revela, que conduz, que encoraja. É Ele, o Consolador. É Ele que está em nós. Deixa os Zibas virem. Eles vão vir por um lado e vão fugir por 7 caminhos. Por um caminho vai vir, mas vai fugir por 7. Porque maior é o que está em nós, como eu já disse. Para concluir, porque eu, como vocês sabem, eu não sou de ficar aumentando o que o Senhor trouxe para mim. Eu vou terminar essa ministração com um trechinho, vou citar esse trecho, de um louvor da Renascer. Que a bispa começa falando e depois entra no louvor, até na força do louvor. Ele está no Renascer 12, essa música. Mas se você digitar lá no YouTube, você já vai ver, na força do louvor. Eu só vou pegar esse trecho que ela fala assim, é tempo de atravessar o Jordão. Para você atravessar o Jordão, você tem que estar em pé, você tem que estar caminhando.
Vamos sair da nossa zona de conforto. Isso não diz, sou eu que estou dizendo. É tempo de deixar de ser necessitado. Coitadinho, preciso disso, preciso daquilo. É tempo de deixar de ser triste, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É tempo de deixar de ser foragido. Você não tem que ficar se escondendo de ninguém. Você não é mais um Mefibosete. Você é filho do rei. Mefibosete, eu creio que ele estava foragido porque ele estava em Lodebar. Não era no lugar dele lá. O lugar dele era em Israel, junto com o rei. Então é hora de deixar de ser foragido. É hora de deixar de ser abandonado. O Senhor já te resgatou. Você já não vive mais sozinho. Você não está abandonado, vivendo às margens da sociedade, sendo marginalizado. Não, você foi resgatado, você foi comprado por um bom preço, preço de sangue. É tempo de deixar de ser enfermo. O ano que vem é o ano da cura, mas nós já estamos começando a viver esse ano. Aleluia. É ano de você ser curado, é ano de às vezes você deixar de fazer a sua enfermidade uma muleta para você. Que tem muita gente que se escora na doença. Ai, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada. O Senhor já levou na cruz do Calvário, porque a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós somos curados, não somos mais enfermos. É tempo que o Senhor te chama sucessor de Jesus Cristo, para fazer as obras que Ele fez e maiores ainda. É por isso que você foi resgatado, é por isso que você deixou de ser foragido, é por isso que você deixou de ser esquecido, humilhado. É por isso, para você entender e se colocar em pé, que nós somos sucessores de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus curava, nós vamos curar e muito mais. Não porque nós somos melhores, porque a palavra me garante que nós iremos fazer feitos maiores do que Ele. Aleluia. É tempo de deixar de ser cabisbaixo. Já passou do tempo. Quantos anos faz que nós conhecemos ao Senhor? Quanto tempo faz que nós recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador e ainda estamos vivendo isso? Deixamos de viver, de atravessar o Jordão. O Jordão para nós significa problemas. Porque a gente fica dando um de coitadinho. Ai, mas eu só vou conseguir atravessar o Jordão se eu tiver isso e aquilo. Não! Deus já te deu autoridade, só vai. Aleluia. Vai ter tristeza? Até pode ser, mas você não vai viver triste todo o tempo. Porque eu disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos foragidos nesse mundo, porque aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é o céu. Entenda isso. Então, vamos viver o que o Senhor tem para nós. Nós somos sucessores de Jesus. Foi para isso que Ele nos resgatou. Foi para isso que Ele nos tirou de Lodebar. Ai, pastor, você não sabe tudo que eu já viveu. Muito bem. Você disse viveu no passado. Você já viveu, você não vai viver mais isso. De hoje em diante, olhe para frente, olhe para cima. O Senhor tem o melhor para você. E nós, mais na frente ainda, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja na eternidade, nós estaremos junto com Ele, sentado na mesa com o Rei. Sentado na mesa com o Pai. Então, esquece tudo isso. A tristeza, o abandono, a doença, a necessidade. Né, seu João? Esquece tudo. Tudo. Está tudo nos pés da cruz já. Aleluia. Amém? Então eu quero que vocês coloquem em pé nessa noite. Grande Deus. E nós vamos fazer uma oração. Pedindo para que o Senhor venha nos dar estratégias para que nós possamos não só sair de Lodebar, mas não principalmente voltar para Lodebar. Que às vezes as circunstâncias
nos fazem querer voltar para trás. Não sejamos igual a mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Vamos prosseguir olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Sim, nós nos colocamos na sua presença pedindo, Senhor, nos dá